Hoje eu vou falar para vocês sobre um método muito utilizado de datação. Você já ouviu falar do Santo Sudário? Eu vou ler para você o que diz a Wikipédia sobre essa peça, sobre esse tecido. Diz o seguinte: o Santo Sudário é uma peça de linho que mostra a imagem de um homem que aparentemente sofreu traumatismos físicos de maneira consistente com uma crucificação. Muitos acreditam se tratar da própria mortalha usada para cobrir o corpo de Jesus Cristo após a sua execução. O sudário está guardado na Catedral de Turim desde o século XIV. Pertenceu desde 1357 à Casa de Saboia, que em 1983 o doou ao Vaticano. A peça é raramente exposta em público, claro, né? Porque uma peça tão delicada exposta ao público e à luz pode ajudar na sua decomposição. Mas a última exposição foi no ano de 2010, quando atraiu mais de 2 milhões de fiéis. Será que essa peça pôde mesmo recobrir o corpo de Jesus Cristo? Vamos ver o que diz a ciência a respeito. Para falar de datação por carbono 14, que é um método que pressupõe decaimentos radioativos, eu vou voltar a falar um pouquinho para vocês sobre radiação ionizante e não ionizante, que já mencionamos em vários vídeos aqui no nosso canal. Então a radiação ionizante, a tal radiação perigosa, é aquela originária desde o ultravioleta até os raios gama no espectro eletromagnético e por partículas alfa, beta e nêutrons. Então, que partículas são essas, né? Lembre-se também que nós já falamos aqui sobre os isótopos, tá? Nos vídeos 6 e 7 e sobre a tabela periódica no vídeo 20. Isótopo, se você se lembrar, significa mesmo lugar, né? Iso, mesmo, topo, lugar, mesmo lugar na tabela periódica. Qualquer dúvida, reveja lá os nossos vídeos. Muito bem, quando acontece um decaimento radioativo, e eu vou me restringir aos decaimentos alfa e beta, o que a gente percebe ao olhar para a tabela periódica é que existe um deslocamento do elemento químico com relação à partícula que foi emitida. Por exemplo, vamos supor o plutônio. O plutônio 240 tem 94 prótons. Quando ele emite uma partícula alfa, ele gera o urânio 236, que tem 92 prótons. Então, em termos da tabela periódica, a gente vê que houve um deslocamento de duas casas, né? Que tem a ver com o número de prótons desse elemento químico. Agora, os decaimentos beta são de dois tipos, beta mais e beta menos, né? O decaimento beta menos, ele acontece quando um elemento químico ele decai emitindo um elétron e gerando um outro elemento químico de número de prótons maior em uma unidade. Por exemplo, o nitrogênio tem 7 prótons. Quando ele decai emitindo um elétron, ele dá origem ao oxigênio, que tem 8 prótons. Esse é o decaimento beta menos. O decaimento beta mais, por exemplo, quando eu pensar em termos do flúor, ele tem 9 prótons. E quando ele gera um pósitron, que é a antipartícula do elétron, ele decai também para o oxigênio 16, que tem 8 prótons. Pois então, uma característica importante para a gente poder entender o método de datação de carbono 14 se chama meia-vida do decaimento, que pode ser esse decaimento tipo alfa ou beta, esses decaimentos que emitem essas partículas que eu acabei de mencionar para vocês. E o que é a meia-vida? A meia-vida é o seguinte: vamos supor que eu tenho uma determinada amostra de um determinado elemento químico. Passado quanto tempo eu vou ter metade dessa amostra? É esse tempo que determina a meia-vida. E na verdade ela é associada com uma outra característica que a gente chama de constante de desintegração. A relação entre elas duas é um número, que é 0,693. Então a meia-vida é 0,693 dividido pela constante de desintegração. E esse processo que determina essa meia-vida é um processo puramente estatístico. Essa constante de desintegração não depende da massa do material ou do elemento químico que a gente está analisando. A outra quantidade importante aí na nossa discussão é a atividade radioativa, que nada mais é o número de desintegrações por partículas alfa ou beta por unidade de tempo. Então, normalmente a gente fala em desintegrações por minuto ou desintegrações por segundo. E aqui nesse canal a gente já fez um vídeo sobre doses radioativas
que é o nosso vídeo lá do começo, o vídeo número 4, quando eu falei para vocês que a banana tem lá dentro elementos químicos que são radioativos, que emitem partículas desses tipos que eu mencionei agora aqui atrás, alfas ou betas. E a gente também emite, não só porque a gente come banana, mas pela razão que eu vou falar a seguir, que é o método, chegamos afinal até o método da datação por carbono 14, né? Esse método foi proposto por Willard Libby em 1947 e ele é super robusto e super simples. Então, desde aquela época até hoje, ele tem sido usado para datar materiais que viveram num certo intervalo de tempo que eu vou mencionar já a seguir para vocês. Como é que ele funciona, né? Como é que essa coisa foi proposta? Então, o que ele percebeu é que a atmosfera está cheia de nitrogênio. E os nêutrons que chegam pelos raios cósmicos se combinam com esse nitrogênio, formando o carbono 14, né? E o carbono 14 ele é um isótopo do carbono 12. O carbono 12 é um cara super importante, ele é tão importante que ele foi definido como o elemento químico padrão na determinação das massas atômicas de todos os outros. Então ele é super importante e super estável, mas o seu isótopo carbono 14 não tem nada de estável. Ele é um elemento químico radioativo, ele decai. Muito bem. O carbono 14, ele, que aí fica aí, né, por todo canto, ele se combina com o oxigênio, que também está na nossa atmosfera, e forma o CO2. E esse CO2 é consumido pelas plantas quando elas fazem fotossíntese. E aí, chegar até nós é óbvio, né? A gente come essas plantas. Ou a gente come a vaquinha que comeu o capim. Ou a gente come o peixinho que comeu o fitoplâncton. Ou a gente não come carne nenhuma, mas a gente come a cenourinha ou a banana. E aí, estamos o tempo todo repondo o nosso organismo com esse elemento radioativo que é o carbono 14. A meia-vida desse carbono 14 é quase 6.000 anos, 5.730 anos. Portanto, conhecendo a meia-vida do carbono 14, a atividade do carbono 14 numa planta viva, que é da ordem de 12 a 15 desintegrações por segundo por grama, e conhecendo a atividade do fóssil, por exemplo, ou do tecido, cuja idade a gente quer determinar, sabemos há quanto tempo atrás esse fóssil ou esse tecido deixou de existir ou deixou de repor carbono 14. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a gente encontre 50 gramas de uma madeira, de um fóssil qualquer, cuja atividade é 320 desintegrações por minuto para o carbono 14. Bom, a relação entre a atividade de uma planta viva e a relação da atividade nesse fóssil multiplicado pelo inverso da constante de desintegração, que nada mais é do que a meia-vida dividido por aquele número que eu falei, pelo 0,693, me dá exatamente o tempo quando aquele objeto parou de repor carbono 14. Então me dá uma boa estimativa de quanto tempo atrás esse fóssil existiu. Então nesse caso aí, por exemplo, de 50 gramas de madeira, com essa desintegração de 320 por minuto, com essa atividade de 320 desintegrações por minuto, a vida desse fóssil é de 5.197 anos, né? Então há 5.197 anos esse fóssil existiu. Agora, voltemos então ao tema da nossa conversa, que é o santo sudário. Né? Então, ele fica lá guardadinho e ninguém pode ver, ninguém pode mexer, mas alguns cientistas conseguiram analisar esse tecido em 1973, em 1978 e 1988. Eram cientistas de Zurique, da Universidade de Oxford e do Arizona, e todos chegaram a exatamente a mesma conclusão. O tecido existiu numa época entre 1260 e 1390 depois de Cristo. Bom, aí você pode tirar a sua própria conclusão, certo? Antes de eu finalizar, eu só queria contar para vocês que esse método de datação de carbono 14 não vale sempre. Ele vale para objetos que têm mais do que 100 anos e até objetos que tenham por volta de 50.000 anos, né? Vamos ver por quê. Nos primeiros 100 anos, a atividade do material, né, que está ali é muito próxima da atividade de uma planta viva. Então, o erro na medida é muito grande. Então, nessas circunstâncias é melhor usar outras coisas, né? Fatos históricos, fotografias, vídeos, não sei. 100 anos hoje em dia não é tanto tempo assim, certo? Por outro lado, como a meia-vida do carbono 14 é da ordem de 6.000 anos, percebam,
Passados 6.000 anos, uma certa amostra passou a ter metade do seu carbono 14. Passados 12.000 anos, passou a ter 1/4. Passados 18.000 anos, passou a ter 1/8. E assim por diante. Então, se você multiplicar esses 6.000 por 8, dá 48.000 anos, e você fizer a continha, você vai ver que quase não sobra carbono 14 nenhum lá naquela amostra. Ele já decaiu completamente. Portanto, a gente pode usar esse método para coisas que viveram até 50.000 anos atrás, mais ou menos, tá? Estou aproximando os números. Mas e se eu quiser saber há quanto tempo atrás uma determinada rocha existiu e foi mais dos que 50.000 anos? Como é que a gente faz? Bom, aí a gente usa datação geológica e a gente vai ter um vídeo aqui nesse canal explicando como é que isso funciona, não perca. Se você se interessou por isso que eu falei hoje, né, e quer saber mais sobre decaimento radioativo, sobre partículas alfa, beta e radiações, eu sugiro que você visite um canal que se chama Física Rainha das Ciências. E lá eu tenho 2 vídeos muito mais técnicos que mostram a física nuclear por trás desse assunto que a gente discutiu hoje. Mas até lá, apoie sempre as mulheres na ciência. Se você curtiu esse vídeo, conte para os seus amigos, espalhe, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Até mais!